Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez novamente para a gente trocar ideia, para a gente bater um papo. Nesse fim de temporada, né, do futebol brasileiro, hoje é aquele dia que começa aquele momento que a gente quer ligar a televisão e acompanhar futebol e não tem futebol mais especificamente brasileiro para acompanhar. E daqui a pouco também as ligas aí europeias que acontecem pelo mundo, elas também sofrem o seu hiato, também dão uma pausa e aí a gente também fica sem futebol internacional para acompanhar. É aquele momento que parece que os dias não passam, né? Parece que o tempo para e todo mundo não vê a hora de voltar às competições. E quando volta às competições é aquela competição preguiçosa da ressaca lá em janeiro, que vem dos estaduais com uns jogos meio aleatórios. Mas o que eu queria conversar com vocês aqui, antes da gente tratar nas pautas mais específicas, é a respeito de uma situação que infelizmente aconteceu ao longo desse ano todo. E eu falo mais especificamente do Palmeiras, porque hoje o Palmeiras é uma equipe que tem a sua torcida fragmentada. A torcida se polarizou muito e eu estava assistindo um vídeo lá do canal do Donati, lá do Avante Palestra. Ele é um cara que ele está sempre no Allianz, ele é um cara que ele está sempre indo assistir os jogos, é porque ele mora na cidade de São Paulo e fica muito melhor nessa logística para ele. E ele estava relatando lá, né, trazendo um testemunho da situação e da agressividade da torcida do Palmeiras hoje dentro do próprio Allianz. Ele mesmo, sabe naqueles desabafos de torcedores da arquibancada? Ah, pô, Rios, não faz isso não. Ele mesmo foi contestado por um cara que escutou ele reclamando da ação de um jogador em campo. Sabe quando você dá aquela cornetada, aquele desabafo de campo que todo mundo faz? Ah, vai se ferrar, Rony de novo, não. E aí o cara virou e começou a bater boca com ele. Em outra situação, ele relata que na frente dele, dois caras começaram a discutir. Porque um teria criticado lá as escolhas do Abel, o posicionamento tático da equipe, aí o outro contestou. Os dois saíram no tapa, inclusive deu até polícia, que retirou os caras. Fora esses, tiveram outros, muito mais, outros relatos de brigas entre torcedores do próprio Palmeiras dentro do campo. O pessoal do Turma do Amendoim, por exemplo, fala que não pode ir mais no Allianz. Porque como eles têm o canal no YouTube, se eles aparecerem no Allianz, eles sofrem retaliação. Eles sofrem retaliação. E assim, pessoal, não tem como você ver uma equipe campeã se a própria torcida está se batendo dentro do próprio estádio. Ah, mas eu não concordo com a visão dos corneteiros. Ah, mas eu não concordo com a visão dos passapano. Tudo bem. Você pode ter a sua opinião, você pode expor a sua opinião, você tem as redes sociais ao seu auxílio para você demonstrar essa opinião de forma pública. Mas você pode também, você deve respeitar a opinião do outro. Você pode achar o que quiser. Aquele fulano de tal lá é um passapano do Carvalho. Mas tu tem que respeitar a visão do cara pensar. O máximo que você pode fazer é tecer algum comentário crítico, sem ofensas. Agora, o maior problema, pessoal, é que hoje a gente coloca um vídeo lá no Instagram, rapaz do céu. Teve um vídeo que eu coloquei do Palmeiras lá no Instagram, nem foi tão pesado, viu? Foi uma crítica bem leve. Ele deu quase 100 mil visualizações. O tanto de comentário agressivo que eu recebi e mensagens inbox que eu recebi de torcedores que não gostaram, isso porque foi uma crítica leve. Não foi nem 10% do que eu faço aqui no YouTube. O YouTube, por incrível que pareça, ele ainda é uma rede social, eu vou dizer assim, uma comunidade que as pessoas elas ainda se respeitam um pouco mais em relação a outras redes sociais. Porque nas outras, até ameaças de morte existem. É pesado, mas existe. Então, é por isso que o Instagram, eu dei uma segurada nele. Pessoal,
vê assim, ah, mas pô, você não divulga muito teu Instagram e tal, mas eu dei uma segurada propositalmente. Porque no Instagram eu quero vocês, que tá aqui no canal. Eu não quero, sabe, ah, eu vou ter o Instagram para me alcançar outro público. Eu não quero necessariamente isso. Eu quero a resenha mais próxima de vocês, com vocês que já acompanham aqui. Então por isso que eu não trabalho muito divulgação, eu não fico colocando muito conteúdo toda hora. E mesmo assim, algumas coisas acabam, entre aspas, fugindo do controle, como por exemplo, o vídeo lá do pênalti do Botafogo, que passou de 1.300.000 de visualização. E aí, meu amigo, a gente é massacrado. Então, primeiro de tudo, não tem como você ter uma equipe campeã com as tomadas de decisões da diretoria do Palmeiras, com as tomadas de decisões do seu técnico, mas também não tem como você ter uma equipe campeã com a torcida se xingando e se batendo dentro do próprio estádio. Isso nos torna menos merecedores de qualquer conquista. Eu vejo nas outras torcidas, por exemplo, que existem opiniões divergentes. Torcida do Flamengo, torcida do Corinthians. Existem muitas opiniões divergentes entre os torcedores. Só que, cara, você não vê esse motim com a própria torcida. Você não vê essas confusões com a própria torcida da forma que tem acontecido com a torcida do Palmeiras. E isso é grave. Porque ano que vem, conforme o Palmeiras ele vai perdendo títulos, isso pode ir se intensificando e nos levar para um cenário que eu não gostaria de ver, que é um cenário maior ainda de violência entre as torcidas e às vezes até o prejuízo de algumas vidas que lamentavelmente pode vir a ocorrer se episódios assim continuarem acontecendo de forma deliberada e os torcedores não colocarem a mão na consciência e entenderem que a opinião do outro e o espaço do outro faz parte dele. Você pode até discordar, mas não precisa ser de maneira agressiva, intrusiva. Pode ser apenas assim, ah, mano, não concordo com o que você está falando. E pronto. Isso é muito triste. Chegar no final de uma temporada, provavelmente sem título, porque eu acho que o São Paulo entrega hoje, facilmente, ou pelo menos fica um empate num jogo morno. E além disso, você olhar para as arquibancadas e você ter relatos como esses, que eu já vi também outras mídias, outras pessoas trazendo relatos, trazendo testemunhos desses para dentro aqui da plataforma e alertando todo mundo. Eu mesmo, hoje eu não iria no estádio do Allianz assistir um jogo. Talvez eu iria assim num jogo bem aleatório. Aquele jogo que, certeza que vai ser mais vazio, sabe? Agora, jogo principal assim, com torcida quente, sabe? Com pessoal com ânimo alterado, eu não iria. Eu não iria. E tudo bem. É o preço que a gente paga por ter nossa opinião. E ok. Eu estou ciente disso. E eu estava ciente quando eu comecei a fazer as críticas aqui. Vamos lá. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da A2C Promotora. A A2C Promotora é uma empresa de serviços financeiros voltados para o seu atendimento. Você pode clicar no link que eu estou colocando aí, ó, fixado nos comentários, bater um papo lá com os caras. A gente sabe que fim de ano, às vezes, a corda ela aperta um pouco, ou às vezes você quer esticar um pouco também para poder fazer uma viagem de férias, para poder passear, para poder fazer alguma benfeitoria na casa, investir às vezes num carro novo. Então você pode acessar lá e saber o que tem de oportunidade para você com a A2C Promotora. Lembrando que o carro-chefe deles é a antecipação do fundo de garantia. E você pode fazer essa consulta e essa antecipação de forma gratuita com eles. É isso mesmo, é um serviço que não custa nada, mano. Se algum lugar estiver cobrando de você taxa, alguma coisa assim, para fazer esse tipo de consultoria, eles estão andando de maneira irregular. A antecipação do fundo de garantia, ela é um direito seu e ela tem que ser gratuita. E é por isso que a A2C Promotora faz isso para você. Você pode chamar os meninos lá, eles trabalham de sábado, de domingo, vão além do expediente bancário, então você não fica preso, não fica amarrado a isso, e tudo de maneira digital aí, para o seu bom atendimento sempre, tá bom? A2C Promotora, galera! Tamo junto. E falando um pouquinho aí sobre esse desempenho do Palmeiras, há uns 3 vídeos atrás, eu trouxe aqui a meta orçamentária do Palmeiras. E eu fui contestado por algumas pessoas por trazer essa meta orçamentária. Algumas pessoas falaram assim, Neto, você tá com problema de interpretação, cara. Tudo bem que algumas não foram tão educadas dessa maneira, mas outras foram. Porque aquilo dali é uma meta orçamentária, não é uma meta esportiva. Então eu trouxe alguns exemplos aqui de outras reuniões que aconteceram em outras equipes,
como por exemplo o Botafogo, Flamengo, para a gente tentar entender se realmente a meta orçamentária é algo que caminha isoladamente da meta esportiva. Será que caminha isoladamente da meta esportiva? Vamos lá, pessoal. A gente sabe que quando a equipe ela tende a disputar menos competições e ser uma equipe mais fraca, tecnicamente, esportivamente falando, existe um efeito dominó. São menos torcedores que vão ao estádio, são menos torcedores que se engajam em pagar, por exemplo, um sócio torcedor, são menos torcedores que compram os produtos oficiais do clube. Quando lançou a terceira camisa do Palmeiras, sempre quando lança a camisa do Palmeiras, a Palmeiras Store faz fila pra galera comprar. Só que, coincidentemente, essa terceira camisa ela foi lançada em um momento que o Palmeiras estava desclassificando da Copa do Brasil e sendo eliminado também da Libertadores. E aí eles foram lá e lançaram a terceira camisa. Resumindo, eu cheguei na Palmeiras Store esperando fila, já querendo garantir a compra da minha camisa. Eu cheguei lá, não tinha ninguém. Sério, não tinha ninguém, só tinha os vendedores. No lançamento da camisa, que tradicionalmente é uma data que não para de chegar gente. Vira assim, sabe? Um mutirão de gente pegando camisa de tudo quanto é lado, é camisa que acaba. Ah, eu quero a M, não tem mais. Ah, IAP, não tem mais. Ah, eu quero a torcedor, eu quero jogador, não tem mais. Então o público ele desengaja. E quando ele desengaja, isso reflete no arcabouço financeiro da equipe. Então nós não podemos isolar uma coisa da outra. Quando uma equipe vai traçar sua meta orçamentária, querendo ou não, existe a expectativa e o teto máximo que a equipe financeiramente alcance aquilo. E isso pode refletir no desempenho esportivo também. Ah, alcançamos as quartas de finais da Libertadores. A nossa meta orçamentária era essa. O que vier agora é lucro. Ah, alcançamos a meta orçamentária da semifinal do Campeonato Paulista. Ah, ok, o que vier agora é lucro. E o que vier agora é lucro, ele pode se refletir numa acomodação do resultado esportivo da equipe. Afinal, o caixa já está preenchido da maneira como deveria estar preenchida. E aí cabe a técnico e comissão técnica trabalhar o mental dessa equipe para entender que, alcançamos a meta orçamentária. Só que a esportividade, a competitividade e assim, a faca no dente por títulos, ela tem que continuar. Então talvez seria uma análise muito subjetiva e muito superficial a gente olhar e falar assim, não, a meta orçamentária não tem nada a ver com a meta esportiva. Hoje em dia, tudo tem a ver com dinheiro, meus amigos. Os grandes magnatas, os grandes dirigentes que estão por trás dos clubes, com patrocínios, com levantamento de fundos, com arrecadação de dinheiro, venda de jogadores, empresários, tudo isso gira em torno de dinheiro. Quem ama futebol é eu e você, que não ganha nada para isso. Agora, aqueles caras que estão ali, eles querem dinheiro. Então, não dá para isolar uma coisa da outra. E eu trouxe exemplos aqui para vocês, para a gente ver que não dá para isolar uma coisa da outra. No final de 2023, John Textor faz uma reunião dentro do Botafogo. E essa reunião dentro do Botafogo prevê a oxigenação da equipe com novos jogadores, modificação, reformulação para fazer o Botafogo uma equipe mais competitiva no curto prazo. E ele deixa bem claro que é no curto prazo. Que ele quer uma conquista de um campeonato da maneira, e talvez mais assim, imediata possível. E aí ele começa todas essas movimentações e essas reformulações. Detalhe, essa reunião que ele fez foi uma reunião também que envolveu muito do orçamento, porque ele saberia que para cobrir o orçamento dos gastos operacionais que aconteceram em 2024, ele precisaria chegar no final de 2024 com uma equipe campeã. Então ele vai lá e faz isso. Queremos um título no curto prazo, queremos uma equipe competitiva e queremos estar entre os 4 grandes do futebol nacional e talvez entre os 4 grandes do futebol internacional. Ele teve essa visão macro do orçamento alinhado à competitividade esportiva, porque uma coisa é o que movimenta a outra. Sem grana você não consegue ter equipe competitiva. Sem venda de jogadores você não consegue ter jogadores renomados, jogadores com grande qualidade técnica. Parem de cair no conto de fadas de que orçamento não tem nada a ver com esportividade. Mentira! Mentira! Para com isso.
Qualquer esporte que você pegar, essas coisas elas influenciam hoje em dia e influenciam muito. Se você pegar a Fórmula 1, por exemplo, é isso. É dinheiro com pesquisa, com inovação, com competição, com desenvolvimento de novos motores, novas tecnologias, para aprimorar a engenharia e a física mecânica dos carros e torná-los mais eficientes e mais potentes para competir nas grandes equipes. É assim que funciona o esporte hoje em dia. Por um lado, é negativo, porque a gente que é apaixonado, né, fica meio no meio de tudo isso, desse tiroteio de dinheiro que acontece. Mas, infelizmente, o esporte é assim, movimenta muita grana, muito interesse, e é isso. E aí, por outro lado, a gente teve também a meta orçamentária de maneira mais detalhada que foi divulgada dentro do Flamengo, de 2023. A meta do Flamengo, em 2023, era uma meta onde existia a necessidade de você chegar em 2024, pelo menos nas semifinais das competições de Libertadores e de Copa do Brasil. Pelo menos na final do campeonato estadual. Além disso, garantir pelo menos o segundo lugar no Campeonato Brasileiro de 2024. Como podemos observar, algumas dessas metas elas não conseguiram ser cumpridas. Flamengo levou o título do Campeonato Regional, estadual. Flamengo levou a Copa do Brasil, ou seja, chegou além da semifinal, né? A meta era a semifinal. A meta orçamentária era a semifinal, chegaram na final e levaram o título. Do Campeonato Brasileiro não conseguiram chegar no segundo lugar. Acho que até por problemas ali do Tite, porque se fosse Felipe Luiz, eu acho que conseguiria. Então foi uma questão bem focada na questão técnica, porque investimento na equipe aconteceu. Mas ok. Os caras ainda cumpriram as outras metas. E da Libertadores também não conseguiram chegar na semifinal. Mas querendo ou não, foram campeões da Copa do Brasil, embolsaram uma boa grana, garantiram a vaga da Libertadores para o próximo ano. Foram campeões do torneio regional, que é o estadual, e ficou assim essa meta. Para o ano que vem, eles ainda não divulgaram qual que vai ser as metas, tá? Agora, o Palmeiras. Qual que é a meta do Palmeiras para o ano que vem? O Palmeiras foi divulgado. Meta orçamentária, como eu falei para vocês, quartas de finais das competições de Copa do Brasil e Libertadores, o que eu achei um absurdo. A gente devia pelo menos jogar uma semifinal. Pelo tamanho do Palmeiras, pelo dinheiro que o Palmeiras tem. Ah, Neto, mas isso é meta orçamentária. Amigo, para comprar jogador precisa de dinheiro. Meta orçamentária está diretamente ligada com a meta de desempenho esportivo. Porque o desempenho esportivo só vai vir quando tiver jogadores melhores. E jogadores melhores só vão vir quando você tiver dinheiro para pagar. É assim que funciona. Campeonato Brasileiro, G4, tudo bem, aí eu não critico, é um campeonato longo. A obrigação realmente é G4, para pelo menos garantir a vaga da Libertadores para o ano seguinte, e aí eu tô de acordo. Competição longa, com milhares de fatores externos que influenciam, lesões, calendários, outras competições, enfim, tem muita coisa. Muita coisa pode acontecer dentro de um ano, ainda mais no futebol, então isso eu nem falo nada. E aí, semifinal da competição estadual, o que eu também não entendo, um time tricampeão da mesma, colocar como meta orçamentária a semifinal e não a final. Como a gente viu, Botafogo e Flamengo, eles foram mais ousados, subiram mais a régua e, consequentemente, se sentiram mais obrigados a chegar mais longe. Tanto em investimentos esportivos, contratação de jogadores, reformulação de elenco e também em desempenho técnico. Colocando em cima do seu técnico, olha só, esse daqui é a nossa meta orçamentária. Se vira para você alcançar isso ou mais, esportivamente falando. E é isso que precisa acontecer dentro do Palmeiras. É essa cobrança, é esse direcionamento, é essa reformulação de ideias que tem que haver em cima de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Porque senão teremos um ano de 2025 com os torcedores se batendo nas arquibancadas e o time apanhando no campo. Bom fim de rodada para vocês, tamo junto, valeu, falou, até mais.